Carla, que idealizou, né, e montou essa tarde de hoje, juntamente com a professora Adriana Gomes. Hoje eu terei o prazer, né, de mediar um debate que eu espero ser bem caloroso, no sentido de enriquecedor, de muitas discussões, de crescimento, de uma tarde de grande aprendizado. Aos nossos alunos, lembrando que a equipe da extensão estará no nosso chat colocando algumas orientações para que vocês possam validar as horas de atividade acadêmica complementar, né, e acompanhando o evento. E um apontamento inicial que uma das nossas palestrantes, né, a doutora Ana Lúcia, ela está doente, então vai poder participar, mas eu tenho certeza que nós teremos, não perderá o brilho, né, do evento na tarde de hoje com as discussões que nós iremos travar. O evento é intitulado Diálogos do Agosto Lilás, Gênero e Justiça. Contaremos com a presença da doutora Célia Mello, ou Célia Bombom, não sei como ela gostaria de ser chamada, já que o nome dela aqui no grupo está com Bombom, e doutora Sheila Freitas, que será a segunda palestrante da tarde de hoje. Bem, apresentando Célia. Célia ela é subtenente da PM Rio Grande do Norte, formada pela primeira turma de policiais femininos do Estado, em 1990, historiadora, coordenadora do projeto Absolutas, integrante da Sociedade dos Poetas Vivos, coletiva de Nízia Floresta, Mulherio das Mulheres, Mulherio das Letras, Zila Mamed. Com a palavra, doutora Célia, além de ser poeta e cordelista. Boa tarde, professora. Gratidão pelo convite. A professora Carla também, que me convidou. É uma satisfação estar aqui, né, nesse grupo tão seleto da UniRN, para contribuir, né, neste meados do Agosto Lilás, onde a gente trava, né, uma luta para dar visibilidade a cada ano a esta lei que completa 15 anos nesse mês de agosto, e na militância e ativismo com relação às mulheres. É um prazer sempre estar aqui com, né, pessoas tão bem conceituadas. Um abraço para a doutora Ana, conheço muito bem também dessa caminhada que nós já fazemos há algum tempo, ela pela Defensoria e com os projetos sociais, e eu sempre colaborando com a minha arte, com a minha experiência, com a minha vivência e a minha escrevivência. É sempre um prazer, viu? Daí, professora, como eu já disse, sou policial, eu já fui para a reserva, né, visto que eu sou da primeira turma, foi em 1990, a primeira turma de mulheres praças do Rio Grande do Norte. Ano passado nós fomos para a reserva com 30 anos de serviço prestado. Neste universo, né, tão masculino, né, um grupo de mulheres ali, todas jovens, buscando um espaço, ocupando e conquistando esses espaços, lugar de fala, como dizem hoje, né? Antigamente era conquistar o espaço, e nós marcamos presença, fazemos história, estamos aqui hoje contando da nossa experiência, e também me encontrei com poetas, cordelistas, contadores de história, teatro, que também é uma ferramenta que, para mim, muito útil nessa luta também, porque quando a gente vai para uma comunidade, né, para uma escola, a gente tem que trazer algo de lúdico para que os jovens, adolescentes, até mesmo as crianças possam entender qual é a mensagem, e eu sempre levo essa mensagem da mulher para ela ser empoderada, da mulher para ela ser atuante, da mulher para ela participar da sociedade de modo geral. Então, em breves palavras, é esse o meu trabalho. Hoje estou na Assembleia Legislativa, né, no gabinete do deputado Eliado, que também é policial militar junto comigo, e nós estamos também nesse Agosto Lilás com alguns projetos e algumas ações voltadas para as mulheres. E, basicamente, de mim, é isso. Eu fico aguardando as perguntas e pontuações. Obrigada, Célia. Contaremos também com a presença da doutora Sheila Freitas. Doutora Sheila é delegada da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social
e vai conversar conosco sobre a temática central do nosso evento, que é falar sobre a conscientização da violência contra a mulher. Doutora Sheila, seja bem-vinda. Não estamos ouvindo, doutora Sheila. Boa tarde a todas, professora Úrsula, nossa mediadora, Carla Lemos, muito obrigada pelo convite. A todos, Célia Bombom, queridíssima, nossa subcélia, ativista feminista, e que também representa a Polícia Militar e as mulheres do Rio Grande do Norte. Muito feliz de estar participando hoje, dessa tarde, dizer da importância de estarmos aqui debatendo, né? Eu fui delegada de polícia durante 20 anos, terminei me aposentando, assumi os cargos de secretária de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2017 a 2018, final do governo passado, e no início de 2019 recebi o convite do prefeito Álvaro Dias para assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, onde a gente travou aqui uma luta grande, mas graças a Deus com sucesso, que foi com a implementação da Patrulha Maria da Penha, não é? Então, de grande importância na redução desse número de violência, né, que a gente tem. Eu estava vendo aqui uns números e vi que o óbvio... A gente já pode começar a falar ou vai esperar por perguntas? Eu sou bem... Quando é esse assunto, eu me empolgo, viu? Vocês, por pode favor... Pode falar, doutora Sheila, fica à vontade. Viu? Me puxem aí, me cortem, porque eu sou meia danadinha e gosto de falar muito, né? Então, dizer que, recentemente, o Instituto Óbvio, junto com a Universidade Federal, publicou alguns índices sobre mortes de mulheres, né? Inclusive, eu achei interessante, porque ele coloca como título Morte Matada de Mulheres nos últimos 10 anos. Então, ele faz um recorte do Rio Grande do Norte de 2011 até 2021. E nós verificamos que, nesses 10 anos, mais de 1.000 vidas foram ceifadas, só de mulheres. E mulheres que morreram por feminicídio, em razão de ser mulher, não é? Diferentemente de algumas mortes que acontecem por mulheres, por exemplo, envolvidas no tráfico de drogas, a gente vê muito, né? Apesar de as mulheres serem minoria nas cadeias, né? A grande maioria daqui estão cumprindo pena, estão lá em razão de seus ex-maridos, companheiros, pai, irmãos. Por quê? Porque eram traficantes, foram presos e, de certa forma, obrigaram essa mulher a também entrar no mundo do tráfico para poder sustentar a família e sustentá-los, né? Então, se a gente for hoje ao presídio feminino, a gente verifica que 95% das mulheres que lá se encontram, né, estão presas por tráfico de drogas, aí elas são pegas logo, porque a mulher ela não tem essa natureza criminosa, né? Então, elas são logo presas e estão ali porque foram muitas vezes obrigadas a estarem ali, né? Então, nós temos que, voltando aqui ao número de mulheres mortas nos últimos 10 anos no Rio Grande do Norte, né? Foram 1.050 mortes, né? E a grande maioria dessas mulheres mortas são negras, né? Outro recorte que a gente tem que fazer. A grande maioria são negras, não é? Porque quando se intitula parda, no meu pouco conhecimento sobre etnias, né? Mas sou mulher negra
embora não digam que eu sou negra porque meus cabelos são lisos de índio, mas a gente vive num país de miscigenação, né? Então, eu tenho familiares brancos, pretos e índios, que é o que nós somos, não é? Então, quando se diz que a maioria das mulheres mortas são pardas, não é? E se soma com o número de mulheres negras, a gente verifica que, na realidade, está morrendo mais mulheres negras, pobres e periféricas, né? Porque só de pardas foram, nesses 10 anos, 565 mulheres. E negras, 235. Então, aí a gente tem mais de 700 mulheres, né? Desse universo de 1.050 mulheres de origem negra. Né? Então, por que essas mulheres estão morrendo, né? Vítimas de violência. É preciso que se faça um estudo mais profundo para saber o que é que está contido nessa violência contra a mulher, só na periferia, na sua maioria das vezes. Por quê? Porque essas mulheres, elas não têm acesso à educação que deveriam ter, né? Elas não têm o acesso ao mercado de trabalho. São, em grande maioria, mulheres dependentes economicamente ainda de seus companheiros, de seus pais, de seus irmãos, né? Então, é por isso que essa mulher, ela sofre o ciclo da violência e ela tem dificuldade de romper este ciclo. Então, ela prefere não denunciar o seu agressor pelo fato de que, sabendo que, havendo a separação do seu agressor do lar, seus filhos certamente vão passar por problemas, vão passar fome, vão passar necessidade, não vão ter acesso à escola. E tudo isso aumenta muito a responsabilidade dessa mulher. Então, ela prefere se anular como mulher, sofrer, do que dar uma condição indigna para os seus filhos, né? É muito preocupante, né? E se a gente vê que desse recorte de violência, né, a gente ainda está no meio de uma pandemia, embora o início de 2020 tenha sido muito mais sério, né, onde a gente teve um aumento de mais de 400% nas denúncias. É importante que se frise, né? Porque muita gente acha que esse aumento foi no número de violência contra as mulheres. E não. Este aumento foi no número de denúncias. Por quê? Porque as pessoas, mais ou menos em abril, maio de 2020, estavam dentro de suas casas, né? Então, estava ali o companheiro, a mulher, os filhos, sem poder ter uma vida social, sem poder saírem de casa, temendo por esta doença, que começou a adoecer também mentalmente todo mundo, né? Todo mundo mesmo, né? O mundo inteiro. E começaram a haver os conflitos, não é? E com o início dos conflitos, começaram as agressões. E os vizinhos, que nunca também estão em casa, porque todo mundo tem as suas atividades, começaram a ouvir aquilo e começaram a fazer as denúncias. Por isso, do aumento de denúncia, em detrimento da redução do número de registro de ocorrências na delegacia da mulher, por exemplo. O chamado boletim de ocorrência, BO, não é? Então, houve uma redução de BO. Por que houve a redução de BO? Porque essa mulher estava enclausurada. Como é que ela ia denunciar o companheiro? Se brigavam e ela dizia, eu vou denunciar, ela trancava. E ela ficava em cárcere. E quando tinha os casos mais graves, quando se ouvia que alguém estava batendo em alguém, que a mulher gritava por socorro, os vizinhos ligavam para o 190, se chamava a polícia,
e se fazia o procedimento de flagrante delito, né? Das agressões. Mas para a mulher chegar a apanhar, a sofrer uma violência física, ela já passou por todas as violências possíveis e imagináveis, né? A moral, a psicológica, muitas vezes a financeira, a sexual, né? Para poder chegar à violência física, né? Então, o que é que nós podemos concluir? Que, embora o número de registros de ocorrência em 2020 tenha sido menor, mas 2020 registrou em todo o Brasil um número maior de feminicídio do que em 2019, que era um tempo normal, né? Não se estava vivendo a pandemia. E, embora nesses últimos anos a gente tenha visto um avanço na legislação de endurecimento e de endurecimento das leis e de proteção à mulher, né? Desde a Lei Maria da Penha, em 2006, né? Depois, em 2009, tivemos a Lei do Estupro, ela se tornou mais dura, né? Não necessita tão somente da conjunção carnal, como havia, né? No texto da lei anteriormente. Em 2015, tivemos o grande avanço, que foi a Lei do Feminicídio. 2018, tivemos a Lei da Importunação Sexual, né? Que foram aqueles casos em que a gente via gritante sobretudo dentro dos ônibus, né? Onde homens chegavam a ejacular e não se tinha uma pena mais concreta para aquele crime. Então, foi preciso criar a Lei da Importunação Sexual, né? E agora, em 2021, a gente viu recentemente que o crime o crime... Oh, meu Deus, agora faltou a palavra. O crime psicológico, o psicológico porque a mulher passa, né? Sofre, né? As consequências, né? Então, teve a agressão psicológica porque ela passa, né? Agora ela foi penalizada, que nem era, né? E até que fim o Supremo declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Pense bem, a gente tinha desde 2006 a Lei Maria da Penha, a gente tinha todos esses anos as mulheres sendo mortas em razão de serem mulheres. E somente agora, em 2021, é que a tese da legítima defesa da honra pôde ser considerada inconstitucional, né? Um absurdo essa demora, né? Essa demora. É por isso que muitas pessoas, quando me questionam, por que tem a Lei Maria da Penha? Que proteção é essas mulheres? Não tem a Lei José da Penha? Eu acho que todo mundo aqui já escutou isso, né? Eu disse, gente, a Lei Maria da Penha, eu dizia isso, agora não, ela já tem 2 artigos que tem pena, né? Mas anteriormente, nem artigo com pena a Lei Maria da Penha tinha. As penas já existiam no Código Penal. Foi preciso vir uma lei dizendo, olhe, não pode agredir fisicamente a mulher, mas já existia um crime lá, que é para homens e mulheres, né? Não pode haver agressão moral, né? Sexual, mas já estava tudo na lei. Mas se não viesse a Lei Maria da Penha, né? Para deixar isso mais claro, a gente não tinha como avançar, né? Então, é por isso que existe a Lei Maria da Penha. Eu digo, a Zé da Penha existe, o Código Penal. Se a mulher cometer algum crime, ela também vai responder, o homem sendo vítima. Mas isso não vai deixar de responder. E agora, mudando um pouco do assunto, vamos falar da Patrulha Maria da Penha, né? Então, nós tivemos essa grande conquista o ano passado,
plena pandemia, né? Porque nós conseguimos formar ainda 2 turmas, com 80 guardas municipais, para criar a Patrulha Maria da Penha Municipal, e a pandemia nos pegou sem poder mais criar turmas, né? Porque a nossa ideia é formar todo o corpo da guarda. Hoje nós temos 429 guardas municipais e nossa intenção era formar todo o corpo da guarda. Por quê? Porque o guarda municipal, como ele é integrante do CIOSP, e hoje o guarda municipal é força de segurança, a guarda municipal é uma das forças de segurança, é importante que ele, ao se deparar com aquele crime que esteja acontecendo, já que ele está nas ruas, ele saiba quais as atitudes que tem que se tomar, o que é que se tem que amparar. Por exemplo, na hora em que você vê um homem agredindo uma mulher, levar para a delegacia, que essas pessoas não podem ser conduzidas na mesma viatura, né? O cuidado que tem que se ter com esta vítima, para não revitimizá-la, né? Então, tem todo esse cuidado que a Patrulha Maria da Penha, que os guardas municipais têm que ter. E com a Patrulha Maria da Penha, foi possível a gente fazer a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas. Porque a mulher, ela era agredida, ia à delegacia, quando tinha a coragem de ir à delegacia, porque a gente tem uma subnotificação muito grande, o número de mulheres que procuram ir à delegacia e fazem a denúncia é infinitamente menor do número de mulheres que são agredidas. Então, na hora que ela teve a coragem de ir, fez a denúncia, recebeu uma medida protetiva, o seu companheiro foi afastado do lar, né? E ela permaneceu no lar, ou ela precisou ser afastada do lar, em razão do risco de morte que ela corria. Então, não havia quem fiscalizasse se este agressor estaria cumprindo ou não aquela medida, né? Então, a Patrulha Maria da Penha surgiu como o fiscalizador, os olhos do judiciário. À medida em que a mulher vai à delegacia, depois recebe medida protetiva, diz ao juiz que quer ser protegida pela Patrulha Maria da Penha, nós imediatamente iniciamos as visitas a ela, no seu local de trabalho, na sua casa, dependendo onde ela queira ser visitada. Porque muitas vezes essa mulher prefere não ser visitada em sua casa, por vários motivos. Ou porque tem vergonha dos seus vizinhos, ou porque reside em uma localidade que tem o domínio de facções criminosas, e isso ela teme pelo fato da Patrulha Maria da Penha estar indo à sua casa e os criminosos acharem que a patrulha está ali por uma investigação ou qualquer coisa dessa natureza. Então, ela escolhe onde quer ser protegida. E, a partir de então, a gente também vai ao agressor e diz ao agressor, deixa ele cientificado de que a mulher está sendo protegida pela patrulha. E, a partir de então, a gente deixa ciente o agressor que o descumprimento da medida causa a sua prisão. Então, a grande maioria dos agressores, mais de 90%, eles cumprem as medidas protetivas. O problema é justamente os 10%, porque esses 10% é quem vai cometer o feminicídio. É quem vai reincidir nas agressões e quem vai tirar a vida dessa mulher. Durante esse 1 ano e pouco que a gente está com a Patrulha Maria da Penha, mesmo fazendo esses alertas, a gente já efetuou 12 prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva. É aquele teimoso, né? Que a gente disse, não agrida. Se você voltar aí na rua dela, você vai ser preso. E ele volta. E o papel da Patrulha Maria da Penha é impedir
que esse homem mate essa mulher. É impedir o crescimento dessa violência contra a mulher. Né? Então, a gente tem números excelentes aqui em Natal. A gente é muito feliz porque o governo do estado também reorganizou a sua Patrulha Maria da Penha, através da Polícia Militar, sob o comando da Major Soraya, né? Em 2018, teve um início aqui no estado, com um plano piloto em Natal e Parnamirim. Infelizmente, em 2019, parou, e em 2021 aqui retomaram, né? Então, eles já estão atendendo também em Natal, e isso só aumenta a segurança dessas mulheres, né? Agora, a gente precisa insistentemente fazer campanhas e mais campanhas, que dera o Agosto Lilás fosse o ano inteiro, para a gente encorajar essas mulheres a denunciar. A gente precisa dizer para a mulher vítima de violência doméstica que existe toda uma rede de proteção a nível municipal e estadual, não é? Que a gente tem uma casa-abrigo aqui em Natal, que a gente tem um centro de referência Elizabeth Nasser, do município de Natal, que tem todo o apoio psicossocial a esta mulher, vítima de violência, que é um local considerado de porta aberta. Qualquer mulher vítima de violência pode ir lá, não precisa marcar antes, em canto nenhum. Ele fica ali na Avenida Bernardo Vieira. Então, o Centro de Referência Elizabeth Nasser conta com assistentes sociais, psicólogos e advogados que vão orientar esta mulher vítima de violência. Certo? Então, ela é um instrumento que é da Secretaria Municipal da Mulher, tem um trabalho ligado também à Patrulha Maria da Penha, ela nos ajuda, porque na hora que a gente detecta que a mulher que está sendo guardada pela patrulha, ela está passando por uma série de problemas, a gente leva essa mulher também para o Centro de Referência Elizabeth Nasser. Se houver necessidade dessa mulher ir para casa-abrigo, também é feito contato com o Judiciário, com o Ministério Público, e se abriga essa mulher quando ela está na iminência de perder a sua vida, né? Então, há toda uma rede que trabalha em proteção da mulher vítima de violência. Mas é importante que todos nós, né, todas as pessoas tenham consciência da importância da denúncia. É muito importante que a gente se coloque no lugar desta mulher que está sendo vítima, que a gente não julgue essa mulher porque ela tenha medo ou porque ela tenha outros motivos para não denunciar. Então, cabe a cada um de nós fazer essa denúncia, porque em briga de marido e mulher se mete a colher para salvar a mulher. E lembre-se, essa mulher vítima de violência poderia ser sua mãe, sua irmã, sua filha, seu parente, sua amiga de quem você gosta, poderia ser qualquer uma dessas pessoas. Então, você tem que se colocar no lugar desta pessoa e denunciar. A gente precisa criar uma corrente de pessoas ou de mulheres que se dê as mãos. A gente tem homens que denunciam, a gente tem um número grande de homens que não concordam, não aceitam a violência contra a mulher e também denunciam, né? E hoje a gente já tem, no nosso estado, leis muito importantes. A gente tem a lei do Agosto Lilás, que é de autoria da deputada Cristiane Dantas, não é? Que é o mês de conscientização da violência contra a mulher, não é? Lá na Assembleia Legislativa existe uma frente parlamentar, como também tem na Câmara Municipal de Natal uma frente parlamentar de enfrentamento à violência, né?
A gente tem, recentemente, uma lei que pune os síndicos, caso eles não façam a denúncia, né, de violência nos condomínios. E a gente também tem as leis que obrigam, essa é pouco conhecida, mas que uma mulher, quando ela pega um ônibus, alta hora da noite, ela pode, isso é uma lei federal, ela pode pedir para que aquele motorista pare, ao invés de parar no ponto do ônibus, pare no local mais próximo à casa dela, né? Então, a gente tem N leis de proteção à mulher. A gente só precisa que essas leis sejam cumpridas, né? A gente teve, eu gostaria aqui de citar um caso muito recente que foi para as mídias sociais e que todo o Estado teve conhecimento, que foi uma agressão sofrida por uma cabeleireira da cidade de Extremóis, Natália Bade, né? Ela sofreu agressão, o companheiro, ela dentro do carro e ele esmurrando, chutando, batendo nela. Esses vídeos viralizou e no dia seguinte ela, com o rosto todo quebrado, ela foi para as redes sociais e denunciou, porque ela se sentiu muito magoada, porque ele foi preso em flagrante delito e ele foi para uma audiência de custódia. E ele foi solto antes mesmo dela sair do atendimento médico no hospital. Então, isso é muito difícil para a mulher, muito difícil. Se tem uma sensação de impunidade, né? Então, Natália Bade, ela transformou a dor dela em luta, não é? Então, ela passou a ser uma ativista. E foi tão importante essa transformação dela que ele, achando-se impune, começou novamente a ameaçá-la através de telefone. E ela foi novamente, voltou à delegacia, e não era uma delegacia da mulher, não, que Extremóis não tem, não. Um delegado, homem, uma equipe, a grande maioria masculina. Só tem 2 mulheres na delegacia, o restante todos homens. E o delegado representou pela prisão preventiva dele e hoje ele foi preso. Então, antes de começar aqui, eu recebi uma ligação dela, ela me informando que, graças a Deus, a justiça tinha sido feita e ele estava preso. Então, é importante que isso sirva de exemplo, né? Para todas. É importante que todas as mulheres tenham conhecimento de que não devem serem vítimas e sofrer caladas. E precisa que ela denuncie. Né? Que a importância dessa denúncia dela vai ajudar as outras mulheres a também ter coragem de denunciar. Eu acho que já falei um bocado, né? Mas eu estou doida para responder perguntas. Obrigada, doutora Sheila. É um orgulho tê-la nos representando aí nessa frente tão importante. Eu não sei se Carla quer falar alguma coisa, Carla, antes da gente abrir para os debates. Não, só o orgulho de ver Sheila hoje participando aqui na UniRN. Eu acho muito importante que alunos de direito tenham acesso a essas informações, porque eles vão atuar muitas vezes, né, no futuro, em causas dessa natureza. Acho que a violência contra a mulher é algo abominável, precisa ser urgentemente tirado da sociedade, e acho que isso tem a ver também com a educação. Sobre aquela lei, doutora Sheila, que a senhora comentou, não seria o stalking, que seria a perseguição à mulher, a questão da ameaça psicológica? Foi sim. Pronto. São avanços, né? Inclusive para as mídias digitais. Eu acho que, diante de Sheila, eu acho que a gente precisa escutar, não falar, né?
Obrigada, Carla, eu concordo. Gente, as indagações, os questionamentos, o nosso chat está aberto para vocês apontarem, fazerem comentários. Tem um aqui de Apolo que eu ri muito, doutora Sheila. Ela disse que não mete a colher, mas mete o garfo e mete tudo na briga de marido e Eu mulher. estou vendo agora, Apolo, né? É, Muito é, bom. E doutora aqui tem uma pergunta que eu fiz Isso, aqui de Suziele, né? isso. Doutor, e quando a mulher violentada volta a conviver com o agressor, né? Isso aí a gente tem muitos casos, mas a gente não pode julgar essa mulher, né? Porque assim, ó, o ciclo da violência, a violência contra a mulher, ela sofre um ciclo, né? Então, tudo começa uma lua de mel, que é um mar de rosas. Nenhum relacionamento começa ruim, começa bom. Existe a fase de namoro, né? A fase boa e aquela lua de mel. E depois começam as ameaças, né? A gente começa com a agressão moral. Você é feia, você é burra, você é gorda, você não sabe de nada. Se eu não lhe quiser, ninguém lhe quer. Então, começa o homem a diminuir moralmente essa mulher. E a partir daí ela começa a adoecer, né? Ela começa a adoecer. Então, começam as pressões psicológicas, né? Começam as proibições dela não poder ter amizades com mulher, com homens, nem pensar. De ter acesso à sua família, sair de casa, a vestir roupa tal, né? Tudo isso dentro do machismo que todas nós sabemos como é, porque ele é estrutural, porque todo mundo viveu isso em sua casa. Porque por mais que você tenha tido uma criação mais avançada, mais moderna, a gente tem esse estigma nordestino, né? Do poder e do domínio do homem sobre a mulher, né? Então, eu que mando na casa, eu que boto tudo dentro de casa, a mulher minha não trabalha, né? Infelizmente, a gente tem vivido isso, né? Eu, por exemplo, eu sou filha de uma professora com motorista de táxi, né? Então, meu pai não teve instrução quase alguma e minha mãe, uma professora, né? Bem mais instruída, né? Mas o que a gente via, o machismo, o que eu via, o machismo dentro da minha casa, era a relação do meu pai com meus irmãos, que os meninos podiam tudo e as meninas não podiam nada. Entendeu? A gente não identificava isso dele com minha mãe, mas conosco, que éramos filhos, né, identificavam. Porque os meus filhos podiam estar soltos na rua, fazer o que quiser, né? Mas ficar até tal hora da noite, mas as filhas não. As filhas não podiam. As filhas não podiam estar na sala escutando todo tipo de conversa. Quando chegava uma visita, era lá para dentro. E os meninos podiam escutar toda a conversa, as meninas não. Entendeu? Então, todo mundo tem ciência do machismo que impera na nossa cultura e todo mundo tem um caso de violência contra a mulher, ou na família, ou dentro da sua casa, ou na sua vizinha. Não existe quem não tenha conhecimento de uma violência sofrida por uma mulher próxima a você. Não existe, né? Então, significa dizer que a gente tem milhões e milhões de mulheres vítimas de violência, porque nós somos maioria, né, em número neste país, né? E quando ela decide, voltando agora à pergunta, a voltar para casa, né? É porque ela, de certa forma, perdoou
tudo aquilo que foi feito contra ela. Porque, minha gente, entenda uma coisa, a violência contra a mulher, ela é praticada por aquela pessoa que ela tem sentimento, afetividade. É diferente de uma violência que você sofre por um bandido, bota uma arma na sua cabeça, um assalto, você quer mais é que aquela pessoa morra, naquela raiva, na hora, que logicamente não é isso para se querer, né? Mas o sentimento que você tem naquela hora é essa. Mas se você está sendo agredida pela pessoa que você ama, muitas vezes pelo pai dos seus filhos, às vezes pelo seu próprio pai, seu irmão, você tem relação de afetividade com o seu agressor. É muito difícil denunciar. E quando você denuncia porque você não aguenta mais e ele lhe faz as promessas, você volta para dentro de casa, sobretudo se você tem uma dependência econômica e uma dependência emocional também. Também, que a dependência não é só econômica, não, é emocional, né? Muitas mulheres não se separam, às vezes têm até condição econômica, mas não se separam porque não sabem viver longe, tem dependência emocional. Não se separam porque tem a satisfação a dar à sociedade, tem a satisfação a dar à família. Então, essa mulher, ela não pode ser julgada, ela tem que ser entendida, tem que ser dita a essa mulher que ela precisa de um tratamento psicológico para entender e romper tudo isso, né? E algumas vezes, essa mulher também retorna e esse homem também se modifica. A gente tem um trabalho muito bonito sendo feito pela promotoria, iniciado esse trabalho pela a promotora Érica Canuto, que é um grupo reflexivo de homens, né? Então, os homens agressores de mulheres que querem se tratar, eles participam desse grupo reflexivo. E os participantes desse grupo não mais reincidem. Isso é muito importante. Reincidência zero. Então, que mais agressores queiram participar dos grupos reflexivos e não mais agridam suas mulheres, né? E que, se for da vontade de ambos, que se reconciliem. Porque é a vontade da mulher que tem que ser preservada. Tem que se ter respeito à vontade dela. Nós temos muitos casos de mulheres que estão sendo amparadas pela Patrulha Maria da Penha e que simplesmente elas deixam. Ou muitas vezes elas nos comunicam, outras não. Quando a patrulha chega lá, o agressor voltou a viver com ela. E a gente precisa respeitar. Mas a gente também precisa orientar essa mulher. Certo? Doutora, eu estava aqui inquieta na cadeira. Não sei se os homens também ficaram muito empolgados com a sua fala. Porque recentemente eu tive uma experiência conversando não com a doutora Érica, mas com a Elane Canuto, a irmã dela, responsável por parte desse projeto que a senhora começou a mencionar. E nós fizemos uma reflexão com a equipe de psicologia do nosso UniRN sobre o trabalho com o homem. A gente esquece de olhar que esse homem foi criado nessa cultura que a senhora acabou de narrar. Então, são coisas que para ele é normal, né? O homem foi criado dizendo que mulher gosta de homem ruim. Então, chega a um grau, né, de adoecimento de ambas as partes. E com relação a essa fala da senhora da escuta, eu já vi por N vezes, e a senhora com certeza bem mais do que eu pela sua experiência na área, a mulher ela ser violentada pela rede de apoio. Hoje não mais, acho que há um esclarecimento geral, mas digo no sentido quando essa inquietação que alguns alunos trouxeram aqui no chat, né? Mas quando ela volta, ela quis voltar. Aquela frase, você gosta de apanhar, né? Bem feito, ou coisas assim, ela está sendo novamente agredida. E teve uma aluna nossa que colocou a questão da dependência emocional, porque a violência à mulher ela é múltipla, né? São milhões de formas, e a violência física que a gente narra tanto,
é apenas uma delas, né? Não sei se a senhora quiser falar sobre as várias espécies de violência, ou se a senhora tem alguma indicação de quantitativo, né? Nesses estudos que a senhora narrou aí, de qual é a forma que a mulher é mais agredida, né? Nessas várias espécies de Olha, violência. porque, Úrsula, a maioria das mulheres, elas só entendem, a grande maioria das mulheres, elas só entendem que violência é a física. A gente vê muito isso nas delegacias, nos CREAS, né? Nos CRAs, né? Que nas cidades que não tem como centro de referência Elizabeth Nasser, para a mulher, se procura assistência social, né? Então, a gente vê que elas dizem, não, ele fica com meu dinheiro, que é a violência patrimonial. Ele disse que se eu não quiser ele não quer ninguém. Ele tem não sei quantas mulheres e diz que não me quer, que eu não sou ninguém. Mas ele não me bate. Não é? Então, essa mulher acha que violência, a grande maioria das mulheres, é só quando é a violência física. Ela passa anos e anos sofrendo, ela adoece, né? Há um adoecimento mental desta mulher, né? Ela começa a ficar deprimida, né? Muitas delas tentam suicídio, né? Tudo isso porque não conhece as agressões porque ela passa. Por quê? Porque ela também é uma mulher machista. Não é só o homem que é machista, não. Nós também somos, porque fomos educadas a ser machista, né? Aí aqui eu vou dar um exemplo meu. Há 20 anos atrás, eu na delegada da cidade de Caraúbas, aqui no Rio Grande do Norte, né? Alto Oeste, né? Então, outra coisa, Sertão Brabo. E lá, como delegada, a gente tem, na delegacia do interior, a gente tem que ser multifacetária e tudo a gente tem que fazer, né? E eu na minha atividade policial, sempre gostei muito da parte operacional, de efetuar prisões, de fazer investigações complexas e tudo. E tanto é que nunca me dediquei, e hoje eu me arrependo, de ser uma delegada da DEAN. Porque quando você fala uma coisa muito importante aí, dessa mulher se sentir menosprezada quando ela volta, né, à convivência, pelos demais órgãos, né? Nas delegacias normais, quando ela voltava novamente para registrar uma ocorrência, lá vem ela, vai apanhar de novo. Então, ela era, muitas vezes, ridicularizada, né? Então, por que essa mulher queria novamente vir buscar os direitos dela, né? Se ela estava sendo ali humilhada, constrangida, por quem tinha o dever de protegê-la. Mas por muito tempo foi assim, por conta da cultura. Aí eu conto essa história de Caraúbas. Eu lá em Caraúbas, tinha uma mulher que era de uma periferia e, aos finais de semana, bebia ela e o marido, né? Porque a droga, né, sobretudo o álcool, ele é fator preponderante nas agressões contra a mulher, na violência contra a mulher. Sexta, sábado e domingo são dias em que se aumentem muito a violência contra a mulher. E quando vai se ver os relatos, sempre tem alguém que estava ingerindo alguma droga, lícita ou ilícita. A maioria das vezes, álcool. A grande maioria das vezes, álcool. Então, esse casal bebiam no fim de semana e ele batia nela. Aí lá os vizinhos chamavam a polícia, a gente ia lá, trazia, fazia o procedimento. Mas, infelizmente, era naquela época em que a mulher, no dia seguinte, poderia dizer que não queria mais. Queria retirar a queixa, que era como era dito antigamente, né? Então, o fato não ia para frente.
não se chegava à justiça, ou ela poderia ir lá no juizado, na justiça, né, no Ministério Público, e retirar. E hoje não pode mais, né? Mas antigamente podia, então, aquela mulher vinha todo final de semana, era freguesa lá da delegacia. Teve uma hora que eu, como autoridade policial, disse a ela, olha, a próxima vez, mulher, você já vem retirar de novo. Ele vai terminar lhe matando. Ele vai terminar lhe matando. A próxima vez que você vier para cá, que eu for chamada lá, vai ser para você num caixão. Quer dizer, o que foi que eu fiz para essa mulher? Né? Então, essa mulher estava passando por todo esse problema de vida dela, e eu, ao invés de acolhê-la e de orientá-la, né, eu tive uma atitude machista, coisa que meus policiais diziam lá na frente a essa mulher. E eu só fiz repetir, né? Só fiz repetir. Então, foi preciso que eu viesse a trabalhar aqui em Natal e começasse a ver a luta enfrentada pelas DEANs, né? Como no Rio Grande do Norte a gente só tem 5 DEAN, 2 em Natal, uma em Caicó, uma em Mossoró e outra em Parnamirim, e começaram as delegadas a me procurarem, doutora, nós precisamos da sua ajuda, vamos fortalecer, porque ninguém queria trabalhar no ADEAN, ninguém queria trabalhar, nem um policial civil, nem as policiais nem queriam trabalhar nas DEANs, porque era estressante, porque lá na DEAN a gente lida com a dor do outro. Então, na hora em que a gente passa o dia todinho ouvindo aquelas histórias, aqueles relatos, a gente adoece, entendeu? Porque a gente sente aquela dor e sente a impotência, sobretudo nos anos anteriores. Agora já existe todo um corpo técnico que ajuda, suporte de psicólogos, né? Mas antigamente não tinha psicólogo, assistente social, eram os policiais que estavam ali, na sua boa vontade. E muitas vezes as mulheres exigindo que fosse feito um atendimento que a gente não podia fazer, que a gente não estava preparado para fazer, não é? Então, foi todo um movimento que foi feito, se teve a consciência da criação das salas lilás, né, para o acolhimento da mulher, para que a mulher fosse ouvida ali, ouvida por outra mulher, por uma pessoa que tivesse empatia, pode até ser ouvida também por um homem, mas ela se sente melhor sendo ouvida por outra mulher, porque na cabeça dela uma mulher vai entender melhor a situação dela, né? Eu acho que estão me perguntando mais alguma coisa. Doutora Sheila, Suziele perguntou se no interior a violência é mais recorrente, mas tem algumas pessoas na fila para falar. Depois que a senhora responder, eu vou passar a palavra para a Viviana e para a Carla. No interior, doutora, a senhora acha que é mais recorrente a violência? Tem esses dados? Não. Na capital, muito maior. Muito maior. Porque no interior, cada um sabe da vida do outro. Então, já se sabe quem são os violentos, não é? O próprio vizinho já diz. Então, muitas vezes o agressor, ele se sente medo porque ele tem uma satisfação maior à sociedade, porque é uma sociedade pequena, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, aqui não, nos grandes centros é bem maior. Viviana, com a palavra. Eu ia comentar que realmente assim, a informação tem que ser chegada a todas as mulheres, porque quem é no dia de hoje que não tem uma amiga que você consegue identificar com o conhecimento que você tem, que sofre, um amigo, uma irmã, enfim, que você consegue identificar que aquela pessoa sofre uma violência patrimonial, enfim, uma violência psicológica, que não chega a uma violência física, mas o quão é prejudicial ao psicológico daquela pessoa. E aí, nesse sentido do que a doutora Sheila estava falando, eu li alguma coisa esses dias dizendo que
é tão intrínseco na nossa cultura, é tão intrínseco na nossa sociedade esse machismo estrutural, que desde criança, assim, por exemplo, se um menino implica com a menina, briga, aquela brincadeira de brincar, aquela brincadeira de brigar, e aí chega todo mundo e diz, é porque ele gosta dela, né? Então, a gente cresce associando que o amor e a violência estão juntos. Então, até esse trabalho, na hora de todas nós, mulheres, mães, enfim, educar, a gente tem que fazer essa reflexão sobre isso. Porque o machismo está muito em nós, mulheres, também. É verdade. É verdade, Viviana. E a gente precisa, mais do que nunca, né? A gente já está aqui, aproveitou esse período de pandemia para já trabalhar nisso. A gente precisa, nós temos uma lei municipal, Maria da Penha vai às escolas, a gente precisa ir às escolas, a gente precisa trabalhar com as nossas crianças, né? Precisa ensinar às nossas crianças o que existe na lei, precisa ensinar às crianças que ela precisa respeitar a menina, né? Ela precisa respeitar o ser diferente dele, né? Aí aqui a gente vai muito mais do que a menina. A gente, na hora que a gente pede o respeito à mulher, a gente também está pedindo respeito a um gênero diferente de homem e mulher, que também sofre muito, não é? Essa violência, né? Então, a gente precisa, a cada dia, buscar, além das campanhas que precisam ser feitas para as mulheres, a gente precisa buscar a metodologia mais apropriada para ensinar essas crianças. A gente precisa capacitar esses professores. A gente precisa fazer isso no ensino fundamental, né? Para essas crianças não serem os agressores, porque a gente tem visto que os estudos comprovam que hoje a maioria dos agressores de mulheres reproduzem o que seus pais faziam, né? Eles passaram por isso e reproduzem aquela mesma atitude, né? Então, a gente precisa dar um basta nisso. E a gente não vai poder botar todos os homens na cadeia, né? Porque, de alguma forma ou de outra, a grande maioria, eles cometem alguma agressão, né? Contra a mulher. Mas a gente precisa ensinar às nossas crianças a cultura da não violência. E a cultura da não violência passa pela cultura da não violência contra a mulher, né? Contra o gênero. Então, é preciso que isso seja política pública, que os gestores entendam, né? Que os nossos governantes coloquem isso. Olha, duas coisas básicas que eu acho que você quer diminuir a violência como um todo neste país, você ensine as nossas crianças a dizer não às drogas. E ensinem a cultura da não violência. É suficiente para a gente ter adultos saudáveis. É suficiente para a gente ter uma sociedade melhor. Doutora, antes da senhora responder a pergunta de Renata, ela fez pergunta sobre a casa de referência que a senhora citou, a Casa Abrigo, Elizabeth Nasser. No curso de Direito, especificamente, as matrizes curriculares, né, o MEC exigiu que nós fizéssemos uma alteração dentro dessa perspectiva que a senhora falou. Claro que, com certeza, culturalmente, a criança, né, ela, no desenvolvimento da sua personalidade, ela tem essa visão diferente do que nós fomos educados, mas no curso de Direito, uma tentativa do conciliar. Aqui no UniRN, nós estamos tentando que os alunos, ao iniciarem a prática jurídica, não sei se tem alunos aqui do sexto período, nós estamos fazendo um trabalho de sensibilização sobre a rede de apoio, né? Porque eu, por exemplo, terminei o curso de Direito sem conhecer delegacias especializadas, a rede de apoio, né? O que é que a gente teria, porque na prática estávamos acostumados a resolver o divórcio e no entorno do divórcio havia muito mais, né? E como a senhora falou, talvez
a dissolução daquele casamento ela não é a solução, né? Porque o princípio de preservação da família, enfim, tem mil outros interesses em volta, né? Que, como a senhora bem falou, levam essa mulher a tentar manter esse relacionamento que, por vezes, não vai ter mais saída. Mas enfim, então, assim, além dessa, era só para fazer esse acréscimo e que as instituições elas devem estar focadas a formar também bacharéis em direito que estejam pensando nessa cultura do conciliar, né? Nesse ver diferente e como a senhora disse muito bem, para a gente, como cidadão, né? Como um todo, ouvir, não julgar, acolher, né? E fazer com que essa mulher ela consiga se sentir valorizada, enfim, voltar a ter a sua vida normal. Tem uma pergunta aqui, doutora, de Renata. Renata, estou lendo. Quais medidas resguardam a mulher que foi agredida após ela fazer a denúncia? Existe alguma casa de apoio aqui no RN ou alguma ajuda financeira quando ela é dependente economicamente? Bora lá, Renata. O que acontece quando a mulher ela faz a denúncia, né? Ela é agredida, denuncia, aí a gente tem que ver. Ela vai precisar sair do lar dela ou não? Quem tem que ser afastado é o seu companheiro, né? A partir de então, nós temos o Centro de Referência Elizabeth Nasser, que fica ali eu até disse o nome da avenida, eu disse Bernardo Vieira, e hoje não é mais nem Bernardo Vieira, é a Avenida o dono da Guararapes, que é o nome dele agora, né, a Bernardo Vieira, que mudou de nome. Eu esqueci agora o nome dele. Certo? Então, fica ali na Bernardo Vieira, ali quase no cruzamento com a Avenida 6. Então, lá você vai ter o apoio psicológico, social e também tem uma equipe de advogados, né, para fazer o encaminhamento, a orientação jurídica, certo? Aí vai, questão financeira, se você tem o aporte. Se você não faz parte a questão financeira é só se você viver em situação de vulnerabilidade, que é isso que o município pode amparar, né? Então, se você não é incluído em nenhum desses programas sociais, então lá a assistente social já faz a inclusão nesses programas sociais. Se você está desempregado ou não tem, aí já se verifica a questão de se conseguir a questão da alimentação, de uma ajuda, mas não em dinheiro vivo, né? Através de sacolões, através de colocação no mercado de trabalho, né? Agora, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, ela fez uma parceria com a Secretaria de Assistência Social. Então, a Secretaria de Assistência Social, ela tem uma gama de cursos, né? De capacitação, de qualificação, que ela coloca para a população do Natal. Então, eu conversei com o secretário e consegui reservar uma parcela desses cursos, né, para as mulheres vítimas de violência. Então, quando eles lançam a grade de curso, eu já lanço para as mulheres, né, a gente tem uma plataformazinha pelo WhatsApp, porque nós temos um número de telefone que as mulheres têm para nos chamar no socorro. Esse número, ele é sigiloso, só nós e as mulheres vítimas é que sabem. Então, as mulheres dizem, eu quero fazer tal curso, então a gente já coloca, eles têm o direito. Então, essa mulher, a gente já está qualificando essa mulher, capacitando essa mulher, para o próximo passo seria recolocá-la no mercado de trabalho, né? Então, é uma forma também de ajuda econômica para esta mulher, né? Eu acho que eu respondi, né? Carla? Doutora Sheila, na verdade, é uma colocação e uma pergunta. Imagina quando a senhora chegou no Alto Oeste, né, com aquela cultura extremamente masculinizada, sertaneja, como delegada. Eu imagino o susto, né, que a cidade não levou com a sua presença. E, partindo daí, eu gostaria de saber, no início do seu ofício,
na segurança pública, como delegada, como foi, né? Se a senhora sofreu algum tipo de machismo, e como foi essa relação com, a gente sabe, a segurança pública tem um histórico extremamente machista, masculinizado. Na República Brasileira, nós temos o assento de delegado era ocupado por homens. Então, isso, eu imagino como não deve ter sido, e gostaria que a senhora contasse a sua experiência. Quando eu cheguei em Caraúbas, assim, eu fui bem recebida porque eu já vinha de um histórico em Natal, de uma delegada operacional, eu trabalhei na Furtos e Roubos e que tinha já um currículo de muita operacionalidade, foi por isso que eu fui mandada para lá, né? Então, na cidade eu cheguei como aquela mulher brava, que a gente chama braba, não chama de brava, né? Eu já cheguei com aquela cara, com aquele jeito de todo mundo dizer, essa daí é braba, essa daí prende todo mundo. Então, de certa forma, não houve uma rejeição, porque era uma coisa necessária para a cidade, precisava de alguém daquele perfil. Outra coisa que também eu tenho um perfil de uma pessoa, assim, muito, muito séria, muito correr atrás do que eu quero, eu não baixo a cabeça para ninguém, nem para homem, nem para mulher, e eu tenho que fazer meu trabalho e acabou, entendeu? Então, a gente também se projeta, se impõe, não é? Então, eu não tinha problema. Os comentários na cidade é que, às vezes, o camarada chegava lá porque fazia alguma coisa com a mulher, aí a mulher dizia bem assim, doutor, eu só quero que dê um susto nele. Tem até uns memes, assim, nas DEANs tem susto, aí bota o policial vestida com aquele lençol, né, para ser um fantasma, para dar um susto, que isso não existe, mas aí muitas vezes a gente chamava o camarada e dava os carões, né, e dizia, naquela época acontecia muito isso. Olha, a próxima vez que acontecer, eu vou lá, vou lhe prender, rapaz, você é uma pessoa de bem, você não é um bandido, vai ser preso, trate bem sua mulher, seus filhos, não sei o quê, e muitas vezes funcionava, não é? Mas não era isso para ser feito, né? Por isso é que as leis foram se modificando, né? E hoje se tem uma consciência melhor do que é a Lei Maria da Penha. Eu lembro, porque antes de eu ser policial, eu fui advogada, né? Advoguei durante 4 anos. Então, eu lembro de que antigamente ninguém estava nem aí com a lei de alimentos, né? Aí depois todo mundo se conscientizou de que o devedor de pensão alimentícia, ele vai para a cadeia, né? Então se criou essa mentalidade. E é importante que também se crie a mentalidade que o agressor de mulher, ele também vai ser preso, ele também vai para a cadeia, entendeu? E que a agressão não é só física, é importante que a gente grita aos 4 cantos as agressões, porque a mulher passa. É importante que a mulher saiba que está sendo agredida. Olha, a gente tem um caso de uma vítima que a gente protege, que ela tem 70 anos de idade. E ela foi vítima de agressão por parte do marido dela durante 50 anos. Ela levou 50 anos para entender que era vítima dele. 50 anos. E é aquela história, não, porque ele não bate em mim. Mas, e hoje, quando a gente vai, as patrulheiras vão lá fazer a visita, ela morre de felicidade, conversando com as guardas, dizendo de como ela acordou para a vida, mesmo no fim da vida dela. Mas foi preciso que alguém ajudasse ela, e quem ajudou ela foi um genro. Porque nem os filhos dela tinham essa coragem. Foi um genro que começou a conversar e dizer que ela era vítima, a conscientizá-la, a ela fazer a denúncia. E foi quando essa mulher se libertou, depois de 50 anos de casado. Vocês imaginam o que é passar 50 anos sofrendo
diversos tipos de agressões. Mas porque não era física, não era agressão. Não é? Então, essa mulher com 50 anos de casada, e depois que ela trabalhava e que ela se aposentou, e o tempo todo que ela trabalhava, ela nunca teve direito a comprar nada com o salário dela, que o salário dela era todinho dado na mão, nem o cartão ela tinha. Era o marido quem gerenciava tudo. Ela não tinha direito a comprar nada para ela, uma roupa, nada com o dinheiro dela. Entendeu? É uma agressão assim, sem tamanho. Aí por isso que eu digo a todo mundo, lembre-se que poderia ser sua mãe, que esta vítima poderia ser sua mãe, sua irmã, sua filha, não é? Quando é preciso denunciar. Ah, a Célia está de volta, hein, Bombom? Ah, seja bem-vinda, Célia. Consegui voltar. Célia, a doutora Sheila, ela já nos abrilhantou aqui com a sua experiência pessoal como delegada, Ela é como demais. secretária. Ela sozinha. Você... Ela sozinha da conta. Dá conta de tudo, ela. Eu lanço uma pergunta para as duas, mas se Célia quiser começar, como vocês têm anos de experiência aqui no nosso estado, né, da temática, vocês viveram literalmente, estão vivendo em diversas funções, vocês notam uma mudança social de instrumentos de política pública? O que é que vocês teriam a nos dizer com relação a essas duas últimas décadas? Porque a doutora Sheila, ela trouxe um apurado de uma pesquisa dos últimos 10 anos, de um instituto, doutora Sheila, se a senhora puder dizer novamente, né, que a senhora fez aquele corte da etnia, né, da classe social, em que as mulheres eram mais vítimas de violência. Mas, assim, nos últimos 20 anos, o que é que mudou aqui no nosso estado? Como é que vocês conseguiriam resumir essa visão? Assim? Permite, comando. Muita coisa. Prossiga! Vai na linguagem policial, então prossiga. Ok. Muita coisa a gente avança, né? Vem avançando, a luta, eu costumo dizer que a luta é constante, a gente não vai mudar essa realidade de um dia para a noite, nem será amanhã, vai ter que ser muito tempo. Com relação às mulheres negras, a gente observa que de 1500 a 1880, por 380 anos de escravidão, contra 132 de liberdade, e as mulheres eram, né, as mais usadas e reutilizadas, coisificadas, né, como diz a minha professora Carla Alberta. As mulheres negras mais ainda, para ser ama de leite, para saciar a vontade do seu senhor, enfim, por aí vai. Mas a gente conseguiu muita coisa, porque a gente consegue estar aqui debatendo, conversando. Nós já temos a patrulha no município, temos a patrulha no estado, em vários municípios do estado também, né? Começamos a pulverizar. Mas aí me veio uma tristeza muito grande. Hoje de manhã eu vinha escutando sobre o Talibã, né? O Talibã que tomou o Afeganistão novamente e retomou o poder. E eu tenho a impressão que aqueles homens mal amados, demônio, me permitam a expressão, eles têm ódio eterno de mulheres, porque tudo que eles fazem em torno disso, de prender a mulher, de maltratar, de esconder, de fazer, né, de objeto. E de manhã, logo cedo, a gente acorda com a notícia de que em Pau dos Ferros, né, e eu tenho vergonha de dizer isso, um policial da reserva matou a sua esposa, né, de forma cruel e enfim, sem comentários. Mas, assim, a gente consegue lutar de agosto a agosto com essa temática, lutando no março, lutando no outubro, lutando em agosto, lutando em novembro e trazendo essa temática sempre. E o homem faz ouvido de mercador, como dizia minha mãe. Aí vem, né, esse povo lá do Oriente, Talibã, as mulheres, aí 20 anos, professora, 2 décadas, que os Estados Unidos estavam, né, que o exército americano estava no Afeganistão. Durante esses 20 anos, se formou 200 juízas, porque elas tiveram acesso à escola, não é? Sendo que agora, depois que eles tomaram o poder, já catalogaram as 200 mulheres que são juízas, que estudaram. Já incendiaram uma no meio da rua. Ou seja, elas estão com medo, não é de morrer, é de perder esses 20 anos de avanço que tiveram, que elas conseguiram estudar, cantar, viver. Estão com medo.
aí vão voltar a estaca zero novamente. E de lá para cá, segue esses exemplos, né? Mulheres sendo apedrejadas, mulheres sendo mortas pelo gênero, enfim, então a gente consegue andar 10 passos para frente. Aí vem um homem desavisado e achando que é o poder de tudo, e faz o que fizeram com essa mulher hoje de manhã. Então a gente retrocede, dá 5 passos atrás. E é uma caminhada, né, massificante, porque é a custa de muitas vidas, né? De muitas vidas que se vão em razão de ser mulher. Então, a gente consegue caminhar, andar, conseguimos mudar muita coisa. Mas aí, quando acontece isso, a gente retrocede. E vem a tristeza novamente, vem o desânimo. Mas são mulheres, feito nós que estamos aqui, doutora Sheila sabe muito bem disso, que permanece lutando e tentando mudar essa realidade. Tem um comentário de João, doutora Sheila, se a senhora puder. Eu assino embaixo o que Celinha disse aí, viu? Bonito todo. Primeiramente, boa tarde. Estou adorando a palestra, conteúdo muito útil e necessário a ser compartilhado. Poderíamos informar se os homens se fazem presentes veemente, se temos delegados que estejam frente a essa luta com vocês, firmes e fortes, uma vez que somos... Como somos errados nessas situações, é necessário o posicionamento de todas as formas. Bem, João Vitor, eu posso falar pela Polícia Civil, né, que a grande maioria dos delegados que estão à frente das delegacias, eles têm nos irmanados nesta luta, né? Eu dei o exemplo agora há pouco de Extremóis, né? A delegacia de Extremóis, que Natália Abad foi vítima, é um delegado, doutor Márcio Delgado, né? No momento em que ela foi lá denunciar que ele estava descumprindo a medida, doutor Márcio a escutou, fez todo o procedimento, representou pela prisão dele, por descumprimento. Foi para o Ministério Público, que deu favorável, foi para o juiz, acho que é um juiz lá, que concedeu, certo? E no dia de hoje, ele foi preso. E ainda existia um agravante lá em Extremóis, né? Lá em Extremóis, esse agressor, ele tinha um alto cargo político, ele tinha um cargo comissionado, certo? Então, a prefeita de Extremóis, Jussara, ela determinou, como ele era um cargo comissionado, que ele perdesse o cargo dele. Não aceitou. Eu fui para a audiência pública em Extremóis, fiquei muito feliz, e ela disse que no município dela, ela não aceita que ocupem cargos homens que agridem mulheres. Tanto é que a Câmara de lá já tem uma lei, né? E vai ser sancionada, já estão nos trâmites, tal qual existe em Natal já, que os agressores de mulher, né, não assumam cargos públicos. Isso é muito importante, minha gente. Isso é muito importante, né? Muitas vezes, a gente, na advocacia, né, doutora Úrsula, se vê muito que o camarada só entende quando ele sofre no bolso, né? Quando dói no bolso, né? Então, pronto. É a dor do bolso para que esses homens possam entender, né? Então, na Polícia Civil, nós temos delegados que estão irmanados, temos agentes, escrivãos, mas a gente tem todo tipo de gente em todos os locais. Afinal, a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, infelizmente, nem todo mundo é perfeito e a gente possa se deparar com algum colega que tem uma atitude que não deveria ter, né? Ok? Mas a grande maioria, ele está trabalhando em defesa da lei, né? Do cumprimento da lei. Doutora, nós temos uma aluna levantando a mão, Rebeca e Carla, e aí depois eu vou passar para vocês fazerem
o encerramento da nossa tarde de debate. Ok, e vamos, por favor, botar Celinha para declamar qualquer coisa, porque ela tem... Olha aí. Eu digo qualquer coisa porque tudo dela é tão bonito e o que ela botar aí é 10. Encerramento em alto estilo, né, doutora? É. Rebeca? Eita, a Rebeca caiu da reunião. Carla? Não, estou aqui, eu apertei sem tá aí. querer, mas pode Ok. dar prosseguimento, Carla. E aproveitando Ah, para elogiar as palestrantes, estou gostando muito da palestra. Obrigada, Rebeca. Carla? Obrigada. Doutora Sheila, me lembrando, você falou que seu pai tinha um exercício machista em relação aos filhos. E meu pai também. Meu pai era advogado, mas certa vez, eu tinha 14 anos, eu vinha do Marista, e entrando aqui na Ângela Varela, quando ele passou de carro, não me deu carona, ainda me levei uma surra quando cheguei em casa, porque eu estava de batom vermelho. Então, o machismo faz parte da cultura do homem. Né? É muito importante que esse combate à violência contra a mulher seja feito também, principalmente através da educação. E uma coisa que eu queria lhe perguntar, doutora Sheila, sobre a questão da casa-abrigo. Só atende mulheres de Natal, ou se, por exemplo, vier uma mulher do interior, ela vai ter acesso também à casa-abrigo. E outra coisa também, nós avançamos, professora Úrsula, Célia, Sheila e demais participantes. A semana passada ganhamos uma causa de uma perseguição em grupos de WhatsApp, onde o cidadão, a sentença foi dada como prisão em pagamento de multa. Então, eu acho isso extremamente importante. Foi o primeiro caso no Rio Grande do Norte e que venham mais casos, né? E que nós, mulheres, tenhamos nosso lugar de fala garantido, sem precisar que sejamos violentadas por isso. Então, doutora Sheila, eu queria lhe perguntar sobre a questão da casa-abrigo e lhe dizer que você não está sozinha. Eu levei uma surra. No dia do meu casamento, eu casei muito jovem, meu pai ainda ali, eu casei na Igreja do Galo, meu pai no caminho. A única coisa que meu pai não disse, seja feliz, meu pai disse, minha filha, obedeça seu marido, porque ele vai lhe devolver. Eu disse, não estou acreditando nisso. Não devolveu, ainda passei 15 anos casada, mas foi isso que eu escutei. Pois é, Carla, nós temos a casa-abrigo, a única do Estado, infelizmente, né? Mas nós recebemos, como somos uma rede, recebemos de qualquer município do Rio Grande do Norte. Só o juiz fazer o contato, a promotora, que a gente abriga essa mulher aqui sem problema algum, né? Recentemente, em Mossoró, também foi criada uma casa, mas é diferente. Ela não é uma casa que é conveniada com o município, diferentemente do equipamento que nós temos aqui em Natal, que é uma casa-abrigo que ninguém sabe o endereço onde ela fica para preservar a vida dessas mulheres. E lá na casa-abrigo não só recebe a mulher, não. Vai a mulher com as crianças, porque esse problema todinho de violência doméstica ou da violência contra a mulher não só atinge a mulher, não, atinge os filhos, atinge a família da mulher, atinge a família do agressor. É uma coisa muito complexa, muito mesmo. Perfeito, doutora Sheila. Vamos encaminhar para o encerramento do evento. Se a senhora quiser proferir alguma palavra para nós terminarmos com bombom aí com a sua arte. Pronto, então eu quero, ao final, agradecer o convite, dizer que estou muito honrada. É muito importante quando a gente tem a oportunidade de falar para as universidades, sobretudo para estudantes do curso de Direito ou de demais cursos, né? É muito importante porque a gente tem a vivência, né? A gente perde até o juridisquei da gente, né? A gente não fala mais em tom jurídico porque o dia a dia não dá mais tempo, né? A gente não produz mais peças, né? A gente não procura mais aquela hermenêutica, não. Então, a gente está no dia a dia
com as pessoas, resolvendo os problemas das pessoas, e a gente está naquela vivência, né? Dizer da importância de que o profissional do direito, ele seja um aliado na luta em defesa dessa mulher vítima de violência, né? Esse profissional, ele precisa ser um aliado, acima de tudo, né? Quando a mulher chegar em um escritório de advocacia querendo o divórcio, né? Saber o porquê das razões desse divórcio, orientar essa mulher, né? Verificar que essa mulher foi vítima de quais crimes, né? Vamos ver se ainda está dentro do prazo, vamos entrar com as ações, né? Não vamos deixar para lá porque vai demorar, né? Tem aquela questão da gente se colocar no lugar do outro sempre, 24 horas por dia, né? E dizer que denunciem. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim para salvar a mulher, né? Existem os canais, todos já têm conhecimento, o 180, que é nacional, o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, que não precisa se identificar, e quando a gente vê que já está nas agressões, né, o 190, né, o CIOSP, que certamente lá chegará ou a Polícia Militar ou a Guarda Municipal para defender essa mulher e evitar que ela seja morta. Ok? Então, muito obrigada, vou ficar aqui para escutar Célia Bombom, dizer que a gente está à disposição de vocês, o que precisar, a gente está por aqui pronto para colaborar e levar mais informações possíveis. Obrigada, doutora Sheila, é um orgulho, viu, tê-la conosco. Obrigada. Célia? Então, gente, me ouvem? Queria agradecer e, ao mesmo tempo, pedir desculpas que eu estava oscilando entre uma live e outra, entre uma sessão aqui na plenária da Assembleia. Enfim, como diz minha amiga Eudimar, você não quer ser empoderada? Você não quer ser? Então, pegue-se com as suas funções e realize. E a gente sempre quis isso e pede isso, não há de que reclamar. Mas, pela ausência, eu peço desculpas e agradeço a doutora Sheila, que ela é enciclopédia ambulante. Eu sou do tempo de enciclopédia, ela é ambulante pela experiência, pela vivência e escrevivência. E eu trouxe para vocês, e sempre levo comigo, uma poesia que eu acho muito pertinente, é de Elisa Lucinda, Aviso da Lua que Menstrua, essa poesia que transcreve muito bem o ser mulher em sua essência. E ela diz: cuidado, seu moço, cuidado com ela, há que se ter cautela com esta gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas, que cada ato que faz, o seu corpo confessa. Cuidado, seu moço, cuidado com ela. Às vezes parece erva, às vezes parece era. Cuidado, seu moço, com esta gente que gera, essa gente que se metamorfoseia, porque de um lado é elegível, mas do outro é sereia, barriga que cresce e explode em humanidades, depois volta para o lugar, para o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que está. Cuidado, seu moço, cuidado com ela, essa gente que vive por dentro, que frita, cozinha e refoga. Depois sangra tudo no próximo mês. Quando você pensou que acabou, aí é que chegou sua vez. Cuidado, seu moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com esta gente que menstrua. Aviso da Lua que Menstrua, de Elisa Lucinda. Vou ligar o áudio. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, Célia, obrigada a todos. Gente, obrigado pela presença, por essa tarde maravilhosa. A Mariana colocou aí no chat para vocês fazerem, né, a certificação do link, tá bom? Então, boa tarde. E vão aparecer outros convites, viu, doutora Sheila, Célia, por aquilo que eu falei com vocês. Nós estamos transformando o nosso curso e vocês fazem parte. Essa temática faz parte da nossa transformação. Que Um abraço. beleza. Um abraço. Tchau, Obrigada. Boa tarde. Um abraço.
Sheila. Tchau, meus amores. Tá, Obrigada. obrigada.